Prezados irmãos, a paz do Senhor. Após a leitura, vídeo gravado neste canal, do capítulo 3 de Joel, vou analisar o texto com base nos nossos aprendizados. O que é? Deus prosperará seu povo e julgará as nações. Esta é a proposta do texto. Deus prosperará o povo de Judá e julgará as nações. Prosperidade significa condição de estar bem de vida. Prosperidade sem Deus leva o homem à destruição. Julgamento, ato de julgar uma pessoa ou uma questão, a sentença do julgamento. Salmos 82.1 e Romanos 5,16. Vou comentar ligeiramente sobre prosperidade, como exemplo o rei Uzias, que foi assessorado por um profeta chamado Zacarias, que não era o escritor Zacarias, do livro que está na Bíblia, mas assessorou muito bem o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei extraordinário, construiu armas de guerra, teve também outros empreendimentos em sua vida que ajudaram a prosperidade do seu povo. Mas a morte do profeta Zacarias, o rei Uzias se desviou do caminho do Senhor. E nós já aprendemos que prosperidade sem Deus leva o homem à destruição. Não que Deus destrua, mas a pessoa mesmo, por falta de sabedoria, acaba se destruindo. E aprendemos também que sabedoria e Deus andam juntas. Uma não vive sem o outro, e vice-versa. Quem? As civilizações antigas, os homens recebiam nomes relativos às crenças dos seus deuses. O nome de Joel, que era filho de Petuel, significa Javé é Deus, ou o Senhor é Deus. O profeta Joel, se não foi sacerdote, possivelmente conhecia o templo e os deveres dos sacerdotes. Certamente o profeta Joel era respeitado em Judá, dentro e fora do templo. Por quê? Por que isto foi escrito pelo profeta Joel? Vamos à resposta. Israel e Judá sofreram os mesmos horrores causados por povos de diversos países. Da maneira como Javé se expressa através de Joel, intenciona Israel e Judá como uma única nação, um só povo, cuja capital é Jerusalém. Eis as opressões descritas pelo profeta, relembradas por Javé, o Senhor é Deus. Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país. Tiraram a sorte para ver quem ficava com os prisioneiros do meu povo. Venderam meninos e meninas como escravos e gastaram dinheiro com prostitutas e com vinho. Povos de Tiro e de Sidom e de toda a Filisteia roubaram a minha prata e o meu ouro, e puseram toda essa riqueza nos seus templos. Vocês levaram o povo de Judá e os moradores de Jerusalém para longe das suas terras, e os venderam como escravos dos gregos. Os pecados das nações vizinhas são muitos. O Egito e Edom invadiram a terra de Judá e mataram
pessoas inocentes. Eis aqui um dos questionamentos do porquê Deus manda que Joel descreva os horrores que o povo de Judá e Israel passaram nas mãos de povos vizinhos, quer dizer, outras nações. Como? Eis a resposta. Não se trata de vingança, e sim de justiça, uma vez que Javé questiona os povos de Tiro, Sidom e Filisteia, terra de 5 senhores filisteus, descrita em Josué 3 e 1 Samuel 6,17, compreendendo Ascalão, Asdod, Ecrom, Gate e Gaza. Deus esclarece que fará o mesmo com eles, caso a vingança continue. Farei com que os filhos e as filhas de vocês sejam vendidos como escravos ao povo de Judá. Olha, conhecendo a Bíblia Sagrada, são inúmeras passagens que mostram que o nosso Deus não é ser humano para ser vingativo. São vários exemplos na Bíblia, vide história do livro de Jonas, e etc e tal, e outros exemplos. O próprio Jesus Cristo, quando veio ao mundo, veio amando de Deus para libertar todos os povos. Não veio para a vingança. Vingança não combina com Deus. O castigo vem porque o próprio homem procura. E Deus, mesmo no Velho Testamento, já demonstrava não só o amor por Israel e Judá, mas por todos os povos da terra. O Egito ficará abandonado, e Edom, um reino ao sul da Jordânia, parecerá um deserto. Em 525 a.C., o Egito foi dominado por Ciro, rei da Pérsia, depois pela Macedônia, Alexandre o Grande, e posteriormente pelos romanos. Edom existiu até entre os anos de 66 e 135 depois de Cristo. 3 guerras judaicas romanas aconteceram em período destes anos. As nações vizinhas de Israel e Judá, as que não sucumbiram, foram absorvidas ou se transformaram em outras civilizações. Talvez a dispersão pelo mundo, apesar do sofrimento, tenha sido um ponto favorável a Israel e aos judeus espalhados pelo mundo. Porém, Javé é o Senhor Deus, e até o fim dos tempos essa aliança será mantida. Dos inimigos fora dos limites da vizinhança, o Egito permanece geograficamente com o mesmo nome. As outras nações ou impérios geograficamente se transformaram em outras civilizações. Então ajuntarei os povos de todos os países e os levarei para o vale de Josafá, e ali os julgarei. O vale da torrente do Cédron, por causa do rei Josafá, Javé, Deus é juiz, passou a se chamar Vale de Josafá, e fica em Judá, na parte oriental de Jerusalém. Nos dias de hoje, encontra-se sem água. Na época que Joel escreveu o livro, entre os anos 520 e 500 a.C., não havia rei em Judá. A prosperidade prometida em todos os sentidos, a convocação para a Guerra Santa, o castigo às nações e o julgamento no Vale de Josafá, creio que está em sentido figurado,
por se tratar de escatologia, o estudo dos fins do tempo. Trata-se da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em grande esplendor. Contudo, interpreto o seguinte: Guerra Santa, versículo 9, significa ordem de evangelização dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Forjai espadas. Versículo 10. As armas do guerreiro de Cristo são jejum, oração e palavra de Deus. Apressai-vos e congregai-vos. Versículo 11. Ser seguidor das Escrituras Sagradas é a base fundamental. Disposição, coragem, honestidade, fé, obra, amor, ágata, justo, espiritualidade e alimento espiritual na casa de Deus são requisitos. Vale de Josafá, Javé é juiz, para julgar todas as nações. Versículo 12 ao 14. Todos nós prestamos conta, mesmo neste mundo. Vide exemplo do rei Davi. E para a vida eterna seremos julgados por Deus. Portanto, aquele que não terminar os seus dias fazendo a vontade de Deus, arrependido de todas as suas transgressões, certamente não gozará a vida eterna. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Versículo 15. Conforme estudo neste canal de Mateus 24, escatologia. Para a escatologia, que fala a respeito do brilho do sol e da lua, veja um estudo de Mateus 24, já realizado neste canal. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Versículo 16 ao versículo 21. O Senhor garante vida plena no sentido espiritual e material. Eu moro em Sião, o meu monte santo. Deus garante que está zelando pelo seu povo de perto, sempre, para que todos saibam que Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Quando? Resposta a este quesito. Segundo a Bíblia de Estudo de Genebra, não há unanimidade nos estudos. A maioria data que o livro foi escrito entre os anos 520 e 500 a.C. Não vou mais me explicar sobre por que eu adotei este período de tempo, porque na análise do capítulo 1 ou 2 de Joel, vídeo editado neste canal, esta explicação já foi dada. Onde? Resposta esquisita. Segundo a enciclopédia Wikipédia, o reino de Judá limita-se ao norte de Israel. Bom, vou pular porque essa explicação também já foi feita no mesmo comentário anteriormente. Atualmente, no Oriente Médio, o reino de Judá corresponde aos territórios de Israel e Palestina. Quantos? Primeiramente, o livro é endereçado ao povo de Javé, Jerusalém, Judá e Israel, com promessa de serem amparados para sempre por Javé. Eu disse primeiramente o livro é endereçado, mas eu estou me referindo ao capítulo 3. Depois, aos povos vizinhos,
povos de Tiro, de Sidom, de toda a Filisteia, das nações vizinhas, do Egito, que é um vizinho não fronteiriço, de Edom e de todas as nações da terra. Também são receptores da mensagem do livro. Custo. Resposta a este quesito. Como eu já falei várias vezes, tudo pode ter lucro ou prejuízo. Toda vez que qualquer nação ou povo são subjugados por impérios, países ou grupos exploradores, os destruidores da cultura, costumes, moralidade, dignidade e crença, o prejuízo é capaz de atravessar gerações. No caso do povo escolhido de Jafé, é notório que até os dias de hoje a aliança com Deus continua, porque a vitória é do povo de Deus. Como podemos medir tudo que Joel narrou no capítulo 3? Veja a resposta como resultado final. Hebreus, Israel, Judá, 12 tribos, judeus, há milênios que Deus acompanha esse povo. Graças a este fato, a salvação e a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estão à nossa disposição. Pela fé cristã depositada em Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, basta seguir as Escrituras Sagradas. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Fique com Deus. Amém. E até a síntese do capítulo 3 de Joel. Amém.